Aleluia! Louvamos ao Senhor por mais este domingo, oportunidade que nós temos de cultuarmos o nosso Senhor, o nosso Deus, através desse tempo juntos, como família na fé, como igreja. E nesta manhã, nós vamos ser levados a meditar, na hora da mensagem, no fato de que Deus, e somente Ele, tem o controle de tudo. E quando o Major Nelson compartilhou comigo qual seria o tema da sua mensagem a nós nesta manhã, eu logo me lembrei de uma música muito linda e que eu gostaria que nós cantássemos juntos. Ela vai ser projetada e a letra está no vídeo. Você pode então cantar também essas verdades, e esta música vai reafirmar de que Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor, te agradecemos mais uma vez pelo privilégio, a oportunidade de estarmos reunidos desta forma, para assim prestar a Ti a nossa adoração, porque como acabamos de ouvir, Senhor, só Tu é aquele digno de receber a nossa exaltação, e que o Senhor coloque nesta manhã no nosso coração esse desejo de Te exaltar, como diz esse cântico tão lindo que acabamos de ouvir, e tenhamos no nosso coração a alegria de Te adorar,
em espírito e em verdade, não apenas enquanto estamos reunidos cultuando o Senhor, mas em todos os momentos da nossa vida, no nosso dia a dia, em tudo o que fazemos. Queremos, Pai, pedir a Tua bênção para cada um que está ouvindo, participando de alguma forma desta reunião e para aqueles que ouvirão ainda durante este dia. Que o Senhor alcance a cada um de acordo com as necessidades que tem e possa abençoá-los e falar aos seus corações também. Ser também com todo o programa desta reunião e que possamos ouvir a Tua voz e que o Senhor, da Tua parte, receba de nós o culto que Te é devido. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Agora, nós vamos cantar um cântico do nosso cancioneiro, é o cântico de número 306. A letra vai estar aí na tela para que vocês possam cantar com a gente. O meu esposo gentilmente vai nos acompanhar no acordeon. E o cântico nos diz: simplesmente ao confiar, quanta paz do céu me vem. Temporais pode enfrentar quem confiança em Cristo tem. Cada instante confiar, dia a dia sem cessar. Vou vivendo nesta luz, na confiança em Jesus. O Deus que tem o controle de tudo. É nele e somente nele que nós podemos e devemos colocar toda a nossa confiança. Nós não vamos cantar a segunda estrofe, mas eu gostaria de deixar a letra também, para que nós meditássemos. Diz a segunda estrofe: em meu débil coração veio o Espírito reinar, mesmo em luta ou tentação, não me irá abandonar. Nós vamos cantar a primeira, a terceira e a quarta estrofes em seguida, e vai haver uma introdução no início, e depois nós vamos cantar e louvar ao Senhor, fazendo também desta oração a nossa declaração de fé. Cantemos. A Major Lourdes vai agora nos fazer a leitura do trecho das Escrituras, no qual será baseada a mensagem da Palavra do Senhor nesta manhã. E logo após a leitura, que será em Jó, capítulo 42, o soldado Alex vai nos dirigir num coro que foi escrito anos atrás pelo Ademar de Campos, com base no versículo 5 dessa leitura de Jó,
onde Jó declara: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E em seguida, de louvarmos ao Senhor junto com Alex, com este coro, nós vamos ter o testemunho da soldada Neia. E vai ser talvez a primeira vez que a família Camargo, agora completa com a presença da Luísa, vai ter a participação na reunião de santidade do Corpo do Bosque. Então nós louvamos ao Senhor pela família Alex, Neia e a pequena Luísa, que estarão trazendo esta participação e certamente abençoando muito os nossos corações nesta manhã. Que Deus os abençoe. A escritura de hoje se encontra no livro de Jó, capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te virão. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Que Deus abençoe sua palavra. Olá, meus queridos, bom dia a todos. Estamos aqui nessa oportunidade para juntos entoarmos um coro. A Luizinha, uma bênção que acabou de acordar, que o Senhor nos deu, e para nós tem sido uma grande alegria. E nós vamos cantar um coro e logo depois a Neia vai trazer umas palavras de testemunho. Vamos então, juntos, que o Senhor realmente possa falar contigo. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te continuo a amar.
gostaria de trazer o meu testemunho de fidelidade, né, a Deus, de como Deus é fiel e responde às nossas orações. Bom, desde quando soubemos, né, da gravidez, então eu estava pesquisando um lugar onde que eu pudesse ter a Luísa bem tranquila, né, porque eu tenho pavor de hospital. E daí veio a pandemia e aí ficou um pouco mais complicado por conta do isolamento, então tinha algumas restrições, né, da entrada do pai junto aos exames e também no dia do parto. E isso me deixou muito ansiosa, né, chegando assim na reta final. Foi então que eu conheci a casa de parto de Sapopemba. E meu coração, né, se alegrou, então a gente também entrou em oração, pedindo para que eu pudesse ser aprovada lá com todos os exames, porque é uma casa de parto onde só, né, aceita assim, gestantes de baixo risco. Então não poderia ter nenhuma intercorrência para que eu pudesse ter a Luísa lá. E foi então que Deus, né, cuidou de todas as coisas, cuidou da gente, assim, até o final, não tivemos nenhuma intercorrência e fomos aprovadas, né, para que a Luísa pudesse nascer lá. Até que lá só poderia nascer, né, até 41 semanas e a partir disso eu teria que ir para o hospital porque teria que ser induzido, né, e como eu queria muito que o parto fosse normal, mas foi chegando na reta final e meu coração ficou ansioso, eu fiquei muito ansiosa. Foi então que isso acabou também, né, eu acredito que alongando um pouco mais o tempo, né, para o parto, porque a Luísa ela nasceu com 40 semanas e 6 dias, ou seja, né, já nos quase 40, lá, na prorrogação. Nos 45 do segundo tempo, e eu falava, Senhor, essa menina precisa nascer, Senhor, essa menina precisa nascer, porque segunda-feira eu já teria que ir para o hospital, né, e a Luísa ela nasceu no domingo. Bom, e Deus foi fiel, né, conosco, né, em todo o tempo. Ele foi mostrando, foi nos guiando, nos dando a tranquilidade, a paz, né, que excede todo entendimento. E em todos os momentos, né, nós louvamos a Deus porque nós vimos a mão dele sobre a nossa família, sobre a vida da Luísa, sobre a vida da Neia também, no momento do parto. Então nós realmente glorificamos a Deus e esse é o nosso testemunho de alegria, né, porque sabemos que o Senhor esteve conosco o tempo todo e continuamos dizendo, né, o Senhor é bom, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E foi quando no sábado, dia 26, eu comecei a sentir, né, a ter algumas contrações. E aí a minha ansiedade, eu falava, nossa, é agora que eu vou ganhar ela. E aí isso acabou assim também alongando um pouco as minhas contrações, porque começou 11h30 da manhã no sábado e ficou o dia inteiro, então sentia muita, né, contração, tive, só que elas não estavam ritmadas. Até que chegou a noite, né, por volta de umas 9h30, 10 horas, ela começou a ritmar, né, de 5 em 5, mas ainda assim não estava em trabalho de parto. Mas mesmo assim, né, nessa casa de parto, eu liguei para elas, ela falou, se você quiser vir, né, vem pra gente te avaliar. Aí nós fomos para lá por volta de umas 10h30, 11 horas, eu fui avaliada e até então não estava em trabalho de parto, estava com 5 centímetros, mas mas a Luísa ainda não estava, né, pronta para nascer. Daí ela me deixou, né, perguntou se eu queria ficar lá para que eu conseguisse relaxar, para que eu pudesse, né, liberar a ocitocina, que é o hormônio, né, que ajuda no trabalho de parto. E passamos a madrugada lá, e eu sentindo as contrações, acordava com muita dor, mas ainda não era trabalho de parto. Deu 6 horas da manhã, voltei para casa. Quando cheguei em casa, né, com o Alex, eu deitada e tentava dormir, eu falava assim, eu só quero dormir, mas acordava de 5 em 5 minutos com dores, né, com
com as contrações assim, ritmadas mesmo. Aí eu fui entender o que era ritmado, quero entender trabalho de parto, contração de verdade. Foi então que o Alex falou assim, vai pro chão. Tá querendo concordar com a mãe, ó. Daí veio uma contração bem forte, eu desci da cama e fui pro chão. Nisso, a minha bolsa estourou em casa. Então, na hora que estourou, foi aquele alívio, assim, que eu falei, Senhor, obrigada. E aí começou, né, saiu líquido, o Alex ficou perguntando, é mesmo? É mesmo? Eu falei, a bolsa estourou. Daí, então, a gente ligou na casa de parto, avisou que a gente estava a caminho. E eu sei que daqui lá, em torno de uns 20 minutos, né, nesse dia o Alex fez em 12, mas foi... E aí, às 11h30, a Luísa nasceu. Então, né, tirando assim toda essa ansiedade e tudo mais, na hora que no momento que ela nasceu, eu falei, Senhor, obrigada porque eu tô aqui. Né? Obrigada porque eu tô aqui. E depois veio a recuperação pós-parto, né? Que a gente também, a primeira semana foi um pouco complicada de recuperação mesmo, pra mim, né? E adaptação. Porque você se recupera das dores, né, do parto e também do momento, adaptação, a privação de sono. Mas graças a Deus a gente conseguiu assim, vencer. Tivemos muito, né, o apoio assim, de muitos amigos e amigas nesse momento, então para mim foi muito importante. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que oraram e que nos sustentam, né, em oração até hoje. Que Deus abençoe vocês. E agora acho que a Luísa Acho que ela quer já falar. Quer falar, filha? E agradecer Quer mesmo. falar, amor? Meu Deus. Deus abençoe, meus queridos. Em nome de Jesus. Um grande abraço a todos. Aleluia. Aleluia. Nós vamos cantar o cântico de número 369 e depois nós vamos orar pela meditação desta manhã. Abrimos teu livro, Senhor, pedindo divina instrução, com fé, esperança e amor. Aqui aprendamos, a tua lição, Espírito Santo eternal, difunde entre nós tua luz, ó, dá-nos ensino vital, a graça excelsa de nosso Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede, te agradecer porque estamos juntos nesta reunião, te agradecer porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas e queremos colocar nosso coração na tua presença neste momento, que vamos ouvir a tua palavra. Que o Senhor use a tua serva como instrumento nas tuas mãos e que a tua palavra possa achar espaço nas nossas mentes e nos nossos corações nesta manhã. E que possamos, ó Deus, ser acrescidos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Entregamos a Ti as nossas vidas e te agradecemos mais uma vez por este dia e pedimos que o Senhor então fale conosco de uma maneira especial. E em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Aleluia! Que prazer podermos estar mais uma vez ao redor da Palavra de Deus e agradecemos ao Senhor por ter mantido a sua provisão da Palavra que nos sustenta, que nos nutre, que nos fortalece, que não tem nos permitido cair e desfalecer nesse tempo tão difícil e complicado, tão inédito dos nossos dias, né?
Nós vamos meditar um pouquinho sobre o final do livro de Jó. Jó era uma pessoa histórica, né? O profeta Ezequiel nomeia Jó junto com Daniel e Noé, também como pessoas justas do passado. O linguajar de Jó permite que a gente o localize na época de Jacó, né? Quando fala lá das peças de prata ou dinheiro, no último capítulo de Jó, é o mesmo que se usa lá em Gênesis, capítulo 33, quando fala de Jacó. Então é o mesmo tipo de valor ou peso, né, em prata se utiliza nas duas ocasiões. Então é uma pessoa que viveu no tempo dos patriarcas. Ele era uma pessoa próspera, né? A Bíblia diz que ele tinha filhos, 7 filhos, 3 filhas, né? Que ele era muito rico, mas também diz que ele era uma pessoa de coração puro, né? Era uma pessoa pura, era uma pessoa também correta, era uma pessoa confiável. Jó era uma pessoa que havia chegado ao lugar onde muita gente gostaria de chegar, né? Ele tinha chegado num determinado platô, né? Vamos dizer assim, ele tinha conseguido sucesso na sua vida pessoal, na sua vida como homem de negócios da sua época, e ele temia muito a Deus, ele era correto diante de Deus, a ponto de, por receio de algum dos seus filhos haverem blasfemado, né, ofendido, desacatado, ofendido a Deus, ele fazia sacrifício por esses seus filhos no lugar deles. No entanto, a gente sabe que várias desgraças vêm acontecendo na sua vida, sejam fatores humanos, né? Os sabeus e os caldeus dão contra eles, né? A sua propriedade, os seus servos, né? Ocorre o fogo de Deus, né? Algumas versões traduzem como relâmpago ou raio, mas no hebraico a expressão é fogo de Deus. Então pode ser algo natural, mas também pode ser interpretado como algo sobrenatural, né? Que se abateu, vento forte e no fim a enfermidade. A gente sabe que ele fica abatido, com certeza, qualquer um de nós fica abatido diante de qualquer uma dessas circunstâncias, desgraças, sofrimento, perdas, angústia, enfermidade, dor, né? E a gente sabe dos diálogos que ele tem com os amigos que vêm vê-lo. E no capítulo de número 38, a gente tem finalmente um evento que acho que para Jó levou a eternidade. Quando Deus rompe o silêncio. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? E Deus começa a falar sobre a sua criação, tanto a criação dos anjos, como a criação das maravilhas que se encontram sobre a terra. Mas no final da fala de Deus, o Senhor termina descrevendo 2 grandes animais. Um é terrestre, o outro é marinho. Um é o Behemoth, ou Behemoth. O outro é o Leviatã. As Bíblias, né, Jó 40:15 e 41:1, capítulo 41, versículo 1 também, né, traduzem como o hipopótamo, mas o versículo 17 fala que a sua cauda é como um cedro. Tem um amigo meu que morou no Líbano, na terra do cedro. Ele fala como era gostoso
ver as famílias fazendo piquenique embaixo dos cedros. E é assim, ele descrevendo aquela rodovia, e um cedro grande de um lado da rodovia, e o cedro enorme do outro lado da rodovia, e os dois cedros cruzando seus galhos e a rodovia em plena sombra. Então, quando fala que o behemoth tem a cauda como o cedro, não encaixa bem no hipopótamo. E também, quando fala de crocodilo para Leviatã, não encaixa muito bem no perfil exato de um crocodilo. Deus está encerrando a sua fala para Jó usando esses dois animais magníficos. E para quem me conhece um pouco sabe o quanto eu gosto de bicho, né? E eu fiquei assim matutando, eu fiquei ruminando. Mas por que será que Deus encerra o seu discurso para Jó, a sua fala? Por que Deus se dirige a Jó e termina falando desses dois bichos? São feras, são animais enormes, mas são bichos. Não faz nenhuma pergunta no sentido de moral ou coisa parecida. O Senhor termina descrevendo o Leviatã. E antes disso, o Behemoth. A resposta, em parte, a gente pode se arriscar, né? Claro, há várias interpretações, todas assim, exigem muita pesquisa, exigem a gente pensar com cuidado em cada uma delas, mas a reação de Jó, que é registrada justamente no capítulo 42, talvez nos permita entrar um pouquinho nessa resposta. Tanto o Behemoth como o Leviatã são parte da criação de Deus. É claro que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus deu ao ser humano, o domínio sobre as outras criaturas. O que Deus está dizendo aqui para Jó é que mesmo dentre essas criaturas, que são nossos pares na criação, né? Mesmo entre esses animais, há aqueles que são incontroláveis, há aqueles que são indomáveis, há aqueles que você nunca vai conseguir domesticar, conduzir ou subjugar. Então, se não tem como você dominar um bicho desses, imagine controlar a nossa vida, controlar e dominar, subjugar o nosso destino. Aparentemente, quando Jó diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó está admitindo aqui que se para a gente, e ele era alguém previdente, né? Ele era alguém que se preveniu, inclusive a respeito dos filhos. Mas, por mais que a gente seja proativo, na verdade, nós não controlamos nada. A gente tem uma grande dificuldade em lidar com frustração, decepção. E uma coisa que a gente tem maior dificuldade, eu acho, é a gente ter consciência da nossa real impotência. Então, a gente reconhece que, na verdade, quem está no controle é Deus.
Mas a impressão que a gente tem é que Jó não parou só nessa consciência de que o controle é de Deus. Quando ele diz, bem sei que tudo podes, sim, então Deus é quem está no controle. E nenhum dos teus planos. Então a impressão que a gente tem é de que Jó admite que aquele que está no controle de tudo não está deixando nada acontecer por acaso, não é à toa. Tem um plano, tem um propósito, mas talvez eu não seja capaz de perceber, de captar esse propósito. Talvez eu não tenha uma mente capaz de apreender o porquê das circunstâncias, sejam elas o sofrimento, como é o caso de Jó, as intempéries da vida, aquelas coisas que a gente não deseja nem para o pior inimigo, mas que acontecem para a gente. Jó reconhece que ele precisa curvar-se diante de Deus. E é o que ele fala, né? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó se curva. Jó se sujeita. Jó se humilha diante de Deus. Nem toda a nossa previsão, nem toda a nossa prevenção pode acrescentar 1 centímetro de controle ou domínio sobre nossa vida e nosso destino. Nós precisamos sim nos curvarmos até o pó e dizermos a Deus, eis-me aqui. Nosso coração deve estar dobrado para Ele. E nas coisas que nós não controlamos, nas coisas que nós gostaríamos de evitar, mas aconteceram, nós, mesmo sem entendermos, precisamos nos sujeitar. Nós nos sujeitamos, e eu não estou aqui dizendo nos conformamos à situação de sofrimento. Não é isso. É um sujeitar-se do nosso coração a Deus. É um sujeitar-se e um prostrar-se diante de Deus e dizer, não estou entendendo, mas eu creio na tua bondade, na tua justiça e no teu amor, mas também creio que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. E creio que eu sou teu servo e o Senhor pode usar da minha vida como o Senhor desejar, fora do meu controle e além da minha compreensão. Mesmo que a minha carne diga, eu rejeito, eu não aceito, a minha mente diga, eu não consigo aceitar, eu não consigo compreender, eu me coloco nas tuas mãos. A sorte, o destino de Jó mudou. E Deus trouxe de volta a sua posição entre os amigos. Ele até orou pelos amigos. Na sua família, seus irmãos vieram vê-lo, né? Os filhos não voltaram na morte, mas Deus deu a ele mais filhos, no mesmo número. E a riqueza dele, na época, né, vamos dizer assim, né, financeira, econômica, foi até dobrada, né? E ele viveu longa vida, mais
140 anos. Esse foi o tratamento de Deus para com Jó. Eu não sei como Deus está tratando com você. Eu sei como Ele está tratando comigo. E Ele exige que eu me prostre no pó. Que a sua alma esteja realmente, completamente sujeita, mesmo que você não compreenda. Mesmo que o seu desejo seria que nada daquilo que você está passando fosse real. Deus abençoe o caminho dele junto com você no seu coração. Então vamos orar juntos para nos entregarmos a Deus mediante essa palavra que humildemente transmitimos para os irmãos. Bendito Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor é o nosso maior tesouro. E o Senhor se dispôs a nos chamar para caminharmos o teu alto caminho, que não é o nosso caminho. Te agradecemos porque também teus pensamentos, tua mente, não é igual à nossa mente, nem iguais aos nossos pensamentos. Querido Deus, nós queremos pedir perdão se, ao tentarmos ser previdentes, precavidos, que é uma coisa boa, nós estamos nos deixando levar pela vaidade de sermos deuses, de querermos comandar a nossa vida. As coisas boas, às vezes, podem abrir portas para a vaidade e nós nos colocamos no pó, como Jó fez, para pedir que o Senhor nos ensine a fazermos como Ele, a nos colocarmos no pó e nos sujeitarmos a Ti. É tão difícil conviver com o sofrimento quando parece que ele não tem fim. É tão difícil sofrer com a frustração, decepção, injustiça, quando parece que a gente tinha feito tudo direitinho, quando parece que a gente tinha se prevenido tanto humanamente falando como ao andar contigo. Então as coisas ruins, que parece que nunca terminam, se achegam a nós. Então ajuda a gente a lembrar que o Senhor é o nosso tesouro. E como Jó disse, ainda que o Senhor nos mate, nós vamos continuar esperando. A nossa esperança está no Senhor. E ajuda, querido Deus, a gente a dizer como Jó também. Se a gente recebeu a parte boa, a gente também vai receber como da tua mão a parte que não é tão boa, a parte que é difícil, a parte que causa angústia e sofrimento, que parece que não vão acabar mais. Ó Deus, produz em nós o que o Senhor deseja. Não apenas saber que o controle é teu, mas ajuda a gente a se sujeitar. E ajuda a gente a continuar lembrando que o teu plano é bom e quando ele é bom, ele é belo. Então que apesar de feridas, mortes, enfermidade, perdas, luto, abandono, incompreensão, ajuda a gente a lembrar que o teu propósito de um Deus que é bom e que transforma a maldição em bênção. E no fim das coisas, está escrevendo na nossa vida
uma história e uma poesia, um poema belo e bonito. Nós nos colocamos em tuas mãos em nome de Jesus. Amém.